Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast chamado Amaterasu. Nome bonito, nome bem escolhido, não é mesmo? Bom, estamos aqui começando o ano de 2024, sabe como é que é? Época de grandes promessas, de grandes metas. E aí, para tal questão, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre coragem. A coragem talvez seja um dos afetos mais importantes que um ser humano carrega com ele mesmo. Afinal de contas, sem o afeto da coragem, como você poderia trazer seus sonhos para a realidade? Sem a coragem, como que você poderia dizer à pessoa que você ama que você carrega esse sentimento por ela? Sem a coragem, como que é possível sair de casa, pegar transporte público, enfrentar o trânsito e correr atrás daquilo que se deseja? Sem coragem, talvez não seja possível realmente fazer qualquer coisa. Ora, então talvez nasça uma grande questão a partir disso. Se a coragem é tão importante, talvez seja importante também saber da onde que a coragem vem. E aí, é claro, dentro do campo da neurociência falaríamos sobre córtex pré-frontal, sobre amígdala, falaríamos sobre neurotransmissores, hormônios e por aí vai. Mas sabe que é dentro do campo da neurociência, o qual eu estudei, não me brilha os olhos, não faz meu coração acelerar, não me traz aquele sorriso verdadeiro. Aquilo que de fato me encanta se encontra do outro lado do mundo, olha que coisa. Aquilo que me traz potência é a medicina chinesa. Ora, então, o que esta medicina, que tem seus textos cunhados há mais de 2.500 anos, tem a dizer a respeito da coragem? Bom, talvez devemos observar um dos textos mais antigos da medicina chinesa. Não é o mais antigo, mas certamente é o mais importante. Um livro de base, um livro chamado Huangdi Neijing, o clássico interno do Imperador Amarelo. Seus primeiros escritos são da época do período dos estados combatentes na China, e ele será finalizado lá na dinastia Han. Quando eu falo finalizado, é a parte essencial do texto, é o grosso do texto. Haverá incisões nele a posterior, porém, focaremos nesses primeiros textos. Então, início do período dos estados combatentes, estou falando aí de mais ou menos de 475 anos antes de Cristo, e final da dinastia Han, estou falando de mais ou menos 220 depois de Cristo. Capítulo 8, Xuan, primeira parte do Imperador Amarelo. A vesícula biliar tem função de retificador da corte imperial, de onde emana a tomada de decisões. O retificador da corte imperial era um cargo público que corresponde mais ou menos a um juiz dos dias de hoje. O juiz é aquele que bate o martelo e diz: olha, daqui pra frente será assim. À luz desses fatos, a minha decisão é essa. E ele mantém aquela decisão de maneira inflexível. Decidindo então que quando uma situação se impõe, é necessário agir de X ou Y forma. Ora, você poderia dizer, tá, mas isso é a sua interpretação. Isso é o que você acha do texto. Ora, indagação justa? Então vamos para outro texto clássico. Este da data de 1642 depois de Cristo. Estou falando da dinastia
Min, um livro chamado Neijin de Yao. Neijin, o mesmo Neijin de Huangjing Neijin, ou seja, do clássico interno. É um livro para comentar este texto clássico, é um livro que se propõe a explicar esse texto clássico. Vamos ver o que ele fala a respeito da coragem. Abre aspas. A natureza da vesícula biliar é de uma retidão inflexível. É o retificador da corte imperial. De uma retidão inflexível, ela tem tendência a tomar decisões. Ainda que o fígado seja bravo e vivo, sem a vesícula, ele não pode tomar decisões. Ora, desde os princípios sabemos que a madeira tem natureza de expansão. Uma natureza que se impõe, uma natureza onde o Yang surge dentro do Yin. Porém aqui ele separa e diz, olha, você pode ter esse órgão da madeira forte, vivo, respeitando a sua natureza. Porém, se a vesícula biliar não estiver forte o suficiente, se ela não estiver presente de maneira adequada e equilibrada e harmoniosa, não poderá se tomar uma decisão. Mas como assim não poderá tomar uma decisão? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer para aquelas pessoas, olha, você tá com dúvida se você casa ou compra uma bicicleta? Pois é, você tem dificuldade para tomar decisões. Você tá com dúvida se você começa ou não um curso de inglês? Talvez você tenha alguma questão associada. Você tá com dúvida se você quer a sua coca com gelo e limão? Ou só gelo? Ou só limão? Então, a coisa vai se expandindo. E num mundo como o mundo de hoje, que você tem diversas decisões e um monte de escolhas a se fazer para cada uma dessas decisões com várias opções, a angústia nasce. Por isso, mais do que nunca, a vesícula biliar se faz necessária. Tá acompanhando? Show de bola. Mas, para além de tomar uma decisão, se ele me diz que a vesícula biliar tem uma retidão inflexível, significa que depois de tomar a decisão, ela a mantém. Quer dizer, sabe, aquela pessoa entra no shopping, olha um celular e fala, nossa, que celular bacana. Aí vai lá e compra o celular. Só que passa 30 minutos que passou o cartão e se pergunta, por que diabos eu comprei isso daqui? Aquela coisa da pessoa que tá solteira e quer namorar. E quando tá namorando não quer mais o namoro, quer voltar a ser solteira. Ou seja, parece que não consegue manter uma decisão. Tá ficando cada vez mais claro, não tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que mais nós encontramos ao longo da história, calcado nesses textos clássicos. Abre aspas. Um espírito muito corajoso e determinado vem do órgão vesícula biliar. Perceba que ele usou o termo órgão. Estamos falando do texto Fan Lei Ji. A vesícula biliar, ela é uma víscera extraordinária. E isso já está descrito no Imperador Amarelo. Porém, anteriormente ao Imperador Amarelo, houveram textos que colocaram a vesícula biliar sendo um órgão. Apenas após o Imperador Amarelo, temos o entendimento que a vesícula biliar, na verdade, ela é uma víscera, mas que também tem algumas funcionalidades de órgão. Então, você pode encontrar esse tipo de terminação em alguns momentos. Além disso, haverá aquele outro tipo de forma de falar sobre os órgãos, cheios e vazios. Então,
vamos com cautela. Quando ele diz um espírito muito corajoso e determinado vem da vesícula biliar, ele reforça o que nós vimos até o presente momento. Que para você tomar uma decisão, para você escolher diante várias opções, é necessário a coragem da vesícula biliar para bater no peito e dizer, eu vou por aqui. Sabe, é aquele velho ditado do Chapolin, faca nos olhos e sangue nos dentes. Ou algo do gênero. Porém, quando nós vamos para outro capítulo do Imperador Amarelo, Xuan 47, nós temos mais uma vez uma relação de vesícula e coragem. Abre aspas. Quando a pessoa tem muitas reflexões, mas não consegue tomar uma decisão, é porque o Qi da vesícula biliar está vazio. Primeira coisa, eu não posso ler um texto desse com o olhar que eu tenho hoje, com a bagagem que eu tenho hoje. Eu tenho que entrar na linguagem do texto. E quando ele fala o Qi da vesícula biliar está vazio numa situação dessa, ele quer dizer que a natureza da vesícula biliar não está próspera. E quando eu entendo a linguagem do Imperador Amarelo, que basicamente usa em Yang 5 movimentos, canais, órgãos e vísceras, eu tenho que entender o que ele está querendo me dizer aqui. Se você conhece a teoria dos 5 movimentos, você sabe muito bem que a madeira controla a terra. E isso significa uma porção de coisas. Mas, se você lê apenas como madeira controla a terra na hora de escolher algum ponto de acupuntura, você está simplesmente esmagando todo o significado dessa teoria. Quando eu falo que a madeira controla a terra, eu estou dizendo que as características da madeira conseguem controlar as características expostas no movimento terra. Essa teoria se expande para mais questões, mas que não vem ao caso. Bom, dito isso, quando olhamos para a terra, a emoção, o afeto que se encontra lá, é traduzido aqui comumente como preocupação. Preocupação recebe o ideograma S, que é um ideograma que pode significar inteligência, pensamento, reflexão, preocupação, entre outras coisas. Então, o que é bonito de se ver numa situação desta é que é necessário ter reflexão a partir do movimento terra? Sim, é necessário e é presente ali. Só que o movimento madeira auxilia no controle da terra, ou seja, o movimento madeira auxilia no controle da reflexão. Pensar demais leva a distúrbios. Então você vai ter algumas passagens clássicas que afirmam que o coração pensa, o baço responde, que pensar demais vai lesar o Qi do baço, sangue do coração, que pensar demais leva o Qi a ficar em nó, a ficar estagnado, entre outras passagens clássicas que demonstram que esse afeto de maneira exagerada leva a patologias. Então é necessário que haja um controle sobre o pensamento. E esse controle é feito pela madeira. De um modo geral, costumamos dizer que a raiva controla o pensamento. E isso é óbvio de você ver. Afinal de contas, se você já discutiu, já brigou com alguém, você já percebeu que naquela hora você não pensa muito. Realmente, é o excesso de controle da madeira para com a terra. Mas pode haver uma contradominância, onde uma terra excessiva, um pensamento excessivo, uma preocupação excessiva faz com que você fique naquela ruminação mental e não tome decisão nenhuma, porque esse excesso
na Terra irá contra-dominar as características da madeira, como a característica de expansão, como a característica de coragem, como a característica de tomada de decisão. Então, vai ficando cada vez mais claro que você que está aí pensando: nossa, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e você fica apenas escrevendo com excelentes ideias, mas com receio de trazê-las para o mundo, de ser julgado, de dizer não tá bom, ou você mesmo dizer isso aqui não tá bom. Saiba que o que está acontecendo dentro de você, ou do seu paciente que você está avaliando que se encontra numa situação dessa, é que o excesso do movimento Terra está controlando demasiadamente, está tendo uma contradominância para com o movimento Madeira. É tão lindo que numa frase de uma única linha caiba tanta sabedoria, não é mesmo? Eu vou falar de novo. Abre aspas. Quando a pessoa tem muitas reflexões, mas não consegue tomar uma decisão, é porque o Ti da vesícula biliar está vazio. E agora você entende o significado dessa passagem, você entende a aplicabilidade desta passagem. Vamos continuar. Outro texto clássico, agora a dinastia Song. O livro saiu em 1189 depois de Cristo. Seu título, Isho. Abre aspas. Se o Ti da vesícula biliar é forte, os perversos não podem ofender. O que ele está me dizendo é simplesmente que se a vesícula é forte, ela é potente, aquilo que foge ao correto. Sabe quando você estuda o Ti correto? O antônimo disso é o Ti perverso. Não pode ofender, não pode atacar, não pode lesar. Só que nesse caso, perverso não significa um vento frio, não significa um calor de verão, mas sim significa golpes emocionais, agressões psicológicas, coisas do dia a dia que muitas vezes vão tirar você do teu eixo. Ele está me dizendo, se a vesícula é forte, pode dizer o que for. Se a vesícula é forte, as pessoas podem te ofender, podem dizer que você não é suficiente, podem fazer o que for, falarem o que for. Isso não tirará você do teu eixo como um tronco de carvalho. Isso é incrível, porque quantas vezes a gente se depara com uma situação que as pessoas, através de palavras, através de pensamentos, reflexões, acabam nos ofendendo, acabam tirando a gente do nosso eixo. Às vezes é uma fechadinha no trânsito, às vezes é uma xingadinha, não só em nós, mas naquilo que nós gostamos, e por aí vai. Duvidar das nossas competências. Se a vesícula é forte, isso não afeta. Por quê? Ora, retidão inflexível. Você sabe quem você é. Não é madeira? Você sabe suas raízes. E você sabe que aquilo que está sendo dito não faz o menor sentido. Ou faz. E é isso mesmo. Ora, a sabedoria que carrega a medicina chinesa não é brincadeira. Vamos abrir mais uma aspas aqui para outro texto clássico. Eu prometo que é o último. Dinastia Song novamente. Agora eu estou falando do ano de 1019. O texto é Yin Zhi Qi Qian. Abre aspas. A vesícula biliar recebe também o Ti da água. E ela tem a mesma via que o trigrama Kan. Este texto, ele é um texto taoísta.
E ele trabalha com a ideia dos trigramas. Os trigramas que aparecem lá no Bhagavad e no texto do I Ching. Então quando ele fala a vesícula também recebe o Qi da água, ele está dizendo, olha, você sabe, a madeira nos dias de hoje, ela contempla o órgão fígado e a víscera extraordinária, vesícula biliar. E quem gera a madeira é o movimento água. Então a madeira recebe a água, tanto o fígado quanto a vesícula. Por isso que falamos que fígado e vesícula tem que fígado e o rim têm a mesma raiz. Agora estamos dizendo que a vesícula recebe o Qi da água. É justamente por essas correlações. E quando ele fala que, portanto, ela tem o mesmo trigrama Kan, o trigrama Kan é o trigrama da água, onde você tem a linha superior sendo uma linha Yin, a linha central sendo uma linha Yang, a linha de baixo sendo outra linha Yin. Você tem várias formas de interpretar isso. Uma delas seria, olha, o aspecto geral disso daqui é um pouco mais Yin, né? Então, por exemplo, a vesícula biliar, ela contém a bile, que é amarga, e o amargo tem uma característica de descender o fogo e, portanto, ser o antagonista ao fogo, então ajuda a baixar o fogo do coração, ajuda no processo digestivo e tudo mais. Então perceba que há algumas características nisso daí. Agora, ela também tem parte, e uma pequena parte, que é o fogo ministro. Então a gente sabe que o canal Shaoyang, onde a vesícula biliar faz parte, contempla fogo ministro e é muito importante, principalmente nos distúrbios musculoesqueléticos. Mas isso é papo para outra hora. Vamos seguir aqui o texto clássico. Continuando. A vesícula biliar do ser humano tem o Qi da água. Reforçou. Continuando. A coragem e a determinação de uma pessoa emanam da vesícula biliar. Continuando. Ela deseja acalmar o espírito. Ela cessa a raiva. Ela cessa as brigas. Vamos entender até aqui? A raiva, segundo o capítulo 39 do Xuan, faz o Qi ascender. Ora, eu acabei de te falar que a vesícula biliar tem o seu amargor. E o amargo faz descer. Então, obviamente, ela cessa a raiva, que por consequência cessa a briga. Eu acabei de te falar que a vesícula biliar através da bile ajuda a apagar o fogo, a diminuir, a controlar, aliás, o fogo do coração. Então ele acalma o espírito. Você já reparou que quando a gente fala em vesícula biliar, na questão do relógio biológico, a gente está falando sobre das 11 horas da noite a 1 da manhã. E enquanto que nós falamos do horário do coração, das 11 horas da manhã a 1 da tarde, ou seja, eles são opostos no relógio biológico. Em relação a canais, existe uma oposição especial entre eles, onde a vesícula biliar é o Shaoyang do pé e o coração é o Shaoyin da mão, ou seja, eles são opostos também. Então, existe aí uma relação onde a vesícula biliar auxilia no ancorar, no não subir, impedindo o exacerbar da mente. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, do relógio biológico, quando a vesícula biliar, o Qi nutritivo, no canal da vesícula biliar está mais abundante e, portanto, da vesícula biliar quanto víscera extraordinária também, a bile prospera e o amargo hiperfunciona. Nesse mesmo horário, né, das 11 horas da noite a 1 da manhã, é o horário de oposição ao horário do coração. Sendo assim, neste horário, o Qi nutritivo no canal do coração está menos abundante. É o horário que ele está menos abundante. Sendo assim, a mente está menos ativa, mais calma, mais tranquila. Que beleza! E aí você tem um amargo agindo nesse momento, uma mente que já está um pouco mais calma, mais tranquila, e a bile, né, o amargo, ajuda a acalmar ainda mais e seu sono é possível. Maravilha, maravilha.
Então, quando algumas pessoas sofrem de insônia terminal, uma das suspeitas é que seja uma alteração de vesícula biliar por conta disso. Por conta disso. Vamos continuar aqui as aspas? Se estamos sem medo, é porque a vesícula biliar é grande. A vesícula biliar é gerada pelo metal. O metal governa os guerreiros. É por isso que ela dá bastante coragem. Fecha aspas. Aqui você pode ficar ter um pouco de estranheza, né? Não, como assim o metal está gerando a vesícula? O metal ele gera água, né? Então, mas você viu o começo do texto? Você lembra o começo do texto? A vesícula biliar recebe também o Ti da água. E ela tem a mesma via que o trigrama Can, ou seja, o mesmo trigrama de água. Então, se o metal gera água, por consequência, ele também está nutrindo a vesícula. Ele também está gerando a vesícula. Não, mas o metal controla a madeira. Indagação justa, afinal de contas, é o que olhamos lá no pentagrama. Porém, quando nós falamos em controle, apenas uma das características do controle é lembrada, que é o de fato controlar, de subjugar, mas o controle traz outras características, que também é permitir, atribuir, auxiliar na função daquele que é controlado. Vou te dar um exemplo. O fígado controla, ele mantém o livre fluxo. E como ele controla a terra, ele passa essa função para a terra. E o baço agora é capaz de exercer transporte. E é por isso que quando há estagnação do Ti do fígado, logo depois se desenvolve alguns sinais e sintomas associados a baço e estômago. Então, quando ele me diz aqui da madeira, do metal gerando água e, portanto, fortalecendo ali a vesícula, dando essa característica de coragem para a vesícula, eu tenho que lembrar que eu posso pensar como o texto me apresentou, a linha de raciocínio que o texto me apresentou, que é o que eu deveria fazer, mas mesmo que a gente parta de outra linha de raciocínio, que é a questão do controle, ele também contribui para esse entendimento. Perfeito? Bom, deixa eu tomar um pouquinho de água, porque a boca secou. Eu não fui embora, tá? Só estou me hidratando. Eu só queria, então, trazer essa reflexão para a gente ver a importância da coragem no dia a dia, a importância de conhecer os fundamentos da medicina chinesa, a importância de entender o que os clássicos querem dizer em sua totalidade e que o conhecimento da medicina chinesa ele foi construído ao longo de milênios. Eu falei de textos que são de antes de Cristo, falei de textos depois de Cristo. Então, perceba que uma coisa vai se somando à outra para chegar naquilo que nós temos hoje. Então a ideia é expandir a quantidade de informações que carregamos conosco para poder auxiliar e ajudar os pacientes. E é claro, poder visualizar e trazer consigo esta sabedoria dos textos clássicos para entender por que fazemos o que fazemos. Então eu quero agradecer aqui a minha vesícula biliar pela coragem de tomar a decisão de fazer esse podcast e falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a medicina chinesa, mesmo estando do outro lado do mundo, onde isso foi criado. Bom, gente, se gostou, volta que vai ter mais. Curte aí, compartilha com quem você gosta, compartilha com quem gostaria de entender um pouquinho mais sobre a questão da coragem na medicina chinesa. Bom, se inscreve para não perder os próximos episódios e eu lhe garanto, terá mais, porque enquanto houver voz, haverá discussão a respeito disso. Muito obrigado!
Tchau, tchau!